Desde pequena, eu nunca aceitei a pobreza. A pobreza é escandalosa, ela é inaceitável diante do imenso potencial humano de poder intervir na configuração de um mundo mais justo. A pobreza, ela não é uma sentença, ela não é algo natural aos seres vivos, como é a respiração, como é bater o coração da gente. Isso é natural aos seres vivos. A pobreza, ela é imposta artificialmente, portanto, possível de ser arrancada. Filha de missionários, meu pai foi jesuíta, esse aí do meio, e minha mãe noviça. Ambos possuíam uma fé inabalável no humano e foram ligados à ação popular, movimento social liderado pelo profeta da paz, Dom Helder Câmara. Eu tive uma criação muito diferenciada. Na minha casa, circulavam pessoas e ideias que discutiam ações sociais e políticas revolucionárias. Então, eu cresci tendo esse ambiente intenso com pessoas altamente engajadas com mudança social. Aí vocês têm uma foto da minha mãe militando junto a agricultores rurais do Alto Sertão Pernambucano e meu pai militando aí nas diretas já. Mas eu tenho a impressão que esse meu lampejo revolucionário não vem apenas de sangue, mas de um contexto que eu estava inserida. Recife, a cidade que eu nasci e que eu escolhi para morar, é uma cidade carregada de contrastes sociais. Essa foto é bem comum em quase todos os bairros do nosso Recife. Ai, meu Deus, eu estou... Ai. Calma, calma, Zapata. Eu morava numa casa linda, num bairro nobre. E quase ao lado da minha casa tinha uma favela, de onde vinham a maioria das empregadas que trabalhavam lá na rua. E eu costumava brincar com as filhas das empregadas. E eu não via nenhuma diferença entre elas e eu. Éramos exatamente iguais. A gente brincava, a gente sorria, a gente fabulava, a gente traquinava. Mas eu percebia no olhar delas que elas me viam como uma princesa. Como que por uma sentença divina eu merecia ter aqueles privilégios. E aí, mesmo tendo, de fato, eu fui criada, eu sou de classe média alta, eu fui criada com muita proteção, e meus pais me oportunizaram excelentes estudos e viagens, o que me fez alargar percepções e impressões acerca das coisas. E aí, dentro desse ambiente, eu percebi, eu não sei precisar em que momento, mas se eu havia recebido da vida tantos privilégios, eu tinha obrigação de distribuí-los. Por quê? A Sueli, que era filha de Tonha, empregada da vizinha com quem eu brincava bastante, também merecia ter os mesmos privilégios que eu tinha. E aí, eu decidi fazer direito, porque eu queria fazer justiça e mudar as leis. Só que eu era muito subversiva e anárquica para o mundo jurídico. Eu gostava do intangível, eu gostava das entrelinhas, do delírio, e trazendo um pouquinho de Guimarães Rosa, do atrevimento atrevido. E aí, o direito entrou na minha vida, não por acaso, mas para me apresentar a cultura. Não a cultura como deleite, como contemplação da arte, mas a cultura como plataforma de grito. A cultura como possibilidade de eu extravasar meu inconformismo com as Suelis do Brasil não terem os mesmos privilégios que eu tinha. E aí eu iniciei, por volta dos meus 17, 16 anos, minha militância cultural na Faculdade de Direito do Recife, levando arte por toda parte. Nas salas, corredores, jardins, pátio, escadaria, dando vez e voz às pessoas para se expressarem e usarem seus talentos para brilharem.
Ao mesmo tempo, junto com um grupo de amigos idealistas e entusiastas da cultura, também como plataforma de grito, fundamos um Grêmio, ou aí eu com uns 16 a 17 anos, Grêmio Pernambucanidade Viva, que lutávamos pela valorização do frevo e da cultura local. Nessa época aí, se deu o meu completo enamoramento pela cultura, porque foi na cultura que eu encontrei liberdade para ousar, para ser eu, para ser grito, para ser poesia, para finalmente poder repropor o mundo que eu acreditava. E aí, por volta dos meus 19 anos, o cantor Alceu Valença me chamou para viver um personagem do frevo canção Diabo Louro. Eu tinha 19 anos. E essa música estourou no carnaval de 1995. E eu achei aquilo incrível, surreal. Como é que uma filha de missionários, de uma ex-noviça e um ex-jesuíta, né, brota uma diabinha subversiva, anárquica, que vive um personagem autoral, performático, divertido e cultural. E aí eu pensei, oba! Né, cultura como plataforma de grito, cultura como encantamento e diversão. Começava a configurar uma narrativa em mim, né, nesse período. E aí, diante da intensidade de como a cultura mexia comigo, eu resolvi me aprofundar e fuçar suas possibilidades técnicas de combate à desigualdade social. Porque eu não aceito a pobreza. Enquanto viva eu for, eu não aceito a pobreza. E aí, passei uma temporada em Barcelona, onde fucei tudo que eu podia naquele solo catalão, procurando organizar meus pensamentos e encontrar mecanismos de orquestrar um mundo mais coerente. É quando eu conheço uma experiência de desenvolvimento cultural comunitário no subúrbio de Barcelona, num bairro chamado La Mina, aí onde vocês estão vendo, onde a arte foi usada como plataforma de transformação social, organização da cidadania local e desenvolvimento do território. Uma janela gigante ali se abriu para mim. Eu tinha uns 22 anos. Ali eu pensei, é isso que eu quero fazer. Agora eu sabia o que fazer e como fazer. De volta a Recife, comecei a usar a cultura como essa plataforma de transformação e desenvolvimento territorial em diferentes atividades que eu estava atuando, criando micromundos fascinantes de pequenas revoluções locais. Adoro isso, adoro. Pequenas revoluções locais. E aí eu tenho que trazer aqui a grande escola, a grande experiência da minha vida, que até hoje é minha paixão, que é a Bomba do Emetério, na zona norte aqui do Recife. A Bomba do Emetério é berço e palco de um movimento cultural intenso na cidade do Recife. A Bomba reúne cerca de 35% da manifestação de raiz que vocês veem na época do Carnaval. E junto com o time dos sonhos, em aliança com as lideranças locais da Bomba do Emetério, nós construímos uma série de projetos que melhoraram os indicadores locais. E aqui eu vou destacar ações e produtos de turismo criativo. Então, na Bomba hoje, vocês podem chegar lá, em qualquer época, agosto, mês chuvoso, qualquer horário, e viver o genuíno carnaval pernambucano, onde ele nasce de forma orgânica. E eu tenho muito orgulho em afirmar que a Bomba do Emetério é o primeiro destino turístico de base comunitária do Brasil em área urbana, organizado dentro de uma estratégia de desenvolvimento humano e desenvolvimento territorial, onde a riqueza gerada é distribuída de forma justa no território. Então, na Bomba, o visitante, o viajante, o turista, ele pode
visitar uma sede de um maracatu, de um boi, de uma afoxé, de uma troça, de um urso, de um reisado, de um caboclinho. Enfim, ele pode vestir a roupa, se sentir rainha, dama do passo, rei do maracatu. Ele também pode aprender a tocar alfaia, gogô, chequerê, né? Ele pode também... E o legal do turismo criativo é que é um turismo de pessoas para pessoas. É um turismo onde o turista se mistura com o atrativo visitado. Chama-se turismo de relações, relacionais. Inclusive, o tipo de turista que frequenta esse segmento, ele não gosta nem de se sentir turista, ele gosta de se sentir um cidadão. Né? Então, é um turismo onde o viajante co-cria a experiência com o atrativo. Ele bota a mão na massa, como vocês estão vendo aí os nossos turistas. Então, eles também, além de tocarem as alfaias, também podem fazer seus adereços, estandartes, flabelos, fantasias. E tudo isso eles fazem, eles se sentem... Eles são co-construtores da experiência turística, né? E aí, depois, eles saem em cortejo com o adereço que eles fizeram, tocando a alfaia, que eles aprenderam a tocar. Depois, eles dançam música afro, brincam com o boi. Então, aqui, essa experiência da bomba, ela me deu visibilidade nacional. E eu pude viajar por diversas regiões do país para contagiar, entusiasmar lideranças comunitárias, decisores públicos, empresas privadas que queriam trabalhar com inovação social e artistas audaciosos que topavam qualquer coisa para imprimir mais significado às suas cidades. E aí, minha missão seguia, eu seguia adiante com uma garra e uma convicção assustadora. Era tão óbvio e tão revolucionário o que a gente estava fazendo, né, que era reunir os valores locais para gerar protagonismo e encantamento. E eu trago um pouco a vocês aqui um tema que muito me fascina, que é a questão do território. Adoro território. Tem uma frase de um pensador escocês chamado Patrick Geddes, que ele diz: território é mais do que um lugar no espaço, é um drama no tempo. É exatamente isso. Todo território é um espaço complexo, com diferenças de atitudes e de pensamentos. No território convivem simultaneamente o conflito e a colaboração. O território é um laboratório vivo de diversidade e novidade contínua. Por isso que ele é fascinante para oferecer inúmeras possibilidades como base de estratégia de desenvolvimento. Adoro o território, né? E o território, ele é uma invenção do ser humano. A natureza é uma invenção de Deus, né? Mas o território é uma invenção do ser humano. Se é uma invenção do ser humano, nós podemos decidir o território que a gente quer ter. Ou a gente escolhe ter um território que nos deprecie, ou um território que nos impulsione adiante. Se é uma escolha nossa, o território que a gente quer ter, a gente pode sim construir um ambiente social que seja condutor à realização do ser humano. E é nessa aposta que eu dedico a vida inteira. E aí, por volta de 2015, um amigo meu me chama para abrir uma empresa de educação empreendedora. É quando esse tema do empreendedorismo e da inovação social chega com força na minha vida. Na época, eu não entendi por que ele estava me convidando se eu não atuava com empreendedorismo. E eu perguntei, por que você está me chamando para abrir essa empresa? Eu trabalho com desenvolvimento territorial. Aí ele... Quem disse que você não é empreendedora? Quem disse? Empreendedor, Karina, não é uma profissão. É um comportamento de realização rápida e serial para resolver incômodos. E você é uma empreendedora social. E eu, uau, e não é que esse caba está certo mesmo? Eu sou uma empreendedora social mesmo. E aí eu fiquei, depois que eu aceitei esse batismo de empreendedora social, que eu agora finalmente sabia o que botar no check-in dos hotéis, que eu nunca soube dizer o que eu era, ficando super amostrada, eu pensei assim, poxa, se eu sou uma idealista e uma realizadora compulsiva de ações sociais, né, nessa perspectiva do desenvolvimento do território, da economia criativa, eu preciso me reunir com pessoas incríveis que trafegam e pensam como eu e parar de enxugar gelo. Né? E aí, eu me juntei com 2 maluquinhos que também trafegavam nessa área
E a gente criou uma rede nacional de turismo criativo, com a missão de impulsionar o turismo criativo pelo Brasil, juntando atores, experiências e segmentos inteligentes da sociedade para fortalecer o movimento de empreendedorismo turístico criativo e em rede. E agora, eu não estava mais sozinha, eu estava em rede, que delícia. Ai, finalmente eu parava de fazer tudo ao mesmo tempo sozinha. Eu tinha um time dos sonhos comigo, que apostava na audácia criativa, de levar esse encantamento e, ao mesmo tempo, mudar o desenvolvimento, gerar desenvolvimento para as pessoas, para o ambiente e para a cultura local. E aí nós juntamos as experiências, algumas experiências de turismo criativo aqui em Recife, a exemplo da Ilha de Deus, que é incrível, recomendo aqui quem não conhece. É uma ilha encravada no caos urbano. Né? É uma comunidade de pescadores e marisqueiras, cerca de 2.000 pessoas, que a partir da organização da cidadania reconfigurou sua história. Então, na ilha, recebe gente do mundo inteiro. Você pode pescar camarão, pescar sururu, andar de baiteira, que é um barco do pescador, cantar coco com Dona Beró, a matriarca da Ilha de Deus. Você pode passear pela comunidade, conhecer o jeito típico. Você pode vivenciar essa experiência chamada Cozinhando com Negra Linda, onde você, desde a pesca in natura, até você aprender a descascar e a temperar com as mãos da nossa melhor cozinheira, Geise Negra Linda, da Ilha de Deus. E aí o turista se sente partícipe do processo turístico, né? É um turismo orgânico. E o que eu mais gosto desse turismo é a imperfeição dele, né? Ele não tem maquiagem, ele não tem adição. Nós somos imperfeitos. O que configura a condição humana é a imperfeição. E esse turismo não é perfeitinho. Ele é imperfeito, e é essa imperfeição, essa surpresa, isso que você, o porvir, parece que a cada esquina, a cada dobrada, a cada rua, uma surpresa vai aparecer para você. Então, eu adoro esse tipo de turismo. É um turismo que, além de tudo, humaniza. Então, o turismo criativo foi a plataforma perfeita que eu encontrei para poder extrair a criatividade e os encantos locais para gerar esse desenvolvimento das pessoas, do ambiente e da cultura local. E o melhor, gerando processos e produtos com sentido e significado humano. E aí, depois de apresentar todas essas vivências criativas para vocês, eu queria celebrar aqui a riqueza da miscigenação cultural brasileira, ecoando em uma só voz. E aí, neste exato momento, eu queria dizer uma coisa a vocês, e em especial a Sueli, que eu espero que um dia você veja esse toque nas redes. Não aceitem as sentenças artificiais que o mundo tenta nos impor. Sejam sujeitos de sua própria narrativa. Manifestem-se. Gritem seus inconformismos. Assim como nós fizemos com o turismo e o fantástico mundo criativo que oferece esse impacto territorial. E aí, um abraço fraterno e apertado em cada um de vocês. Muito obrigado. Axé.